Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à quarta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Fique comigo até o final. Eu tenho certeza que o Senhor falará no teu coração. Eu sou o diácono Marinaldo Soares Barbosa. Estou aqui da Arquidiocese da Paraíba, da cidade de João Pessoa. Gratidão por estar rezando comigo essa liturgia. Comente aí embaixo, peça sua oração, clique no sininho e receba as novidades desse nosso canal. Dê seu joinha, seu like, para que nós possamos ficar mais relevantes. Eu desejo que a graça santíssima de Deus, assim como habitou em Maria, esteja contigo também. Hoje nós vemos como Jesus vem nos visitar pela palavra, pela escuta da liturgia diária. Então encontre nessa palavra um sinal de conversão. Você não está sozinho, dentro de você tem uma centelha de Deus. Deseje caminhar com esse Deus. E sempre que for ler a palavra, peça a Ele uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje rezaremos 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 1 ao 9. Irmão, não pude falar-vos como a pessoas espirituais. Tive que vos falar como a pessoas carnais, como a crianças na vida em Cristo. Pude oferecer-vos somente leite, não alimento sólido, pois ainda não eras capazes de tomá-lo. E nem atualmente sois capazes de receber alimento sólido, visto que ainda sois carnais. Quando um declara, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estáis procedendo como pessoas simples, naturais? Pois o que é Apolo? O que é Paulo? Não passam de servidores pelos quais chegaste à fé, e cada um deles exerce seu serviço segundo o dom recebido de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fazia crescer. Aquele que planta é aquele que rega conforme uma unidade, mas cada um recebe o seu próprio salário proporcional ao seu trabalho. Com efeito, nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 32 e 33. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Nos altos céus o Senhor olha e observa. Ele se inclina para olhar todos os homens. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. O Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 38 ao versículo 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre muito alta e pediu a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos que estiam doentes, atingidos por diversos males, os levavam a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. E muitas pessoas também saíram, demônios gritando, tu és o Filho de Deus. Jesus o ameaçava e não o deixava falar, porque sabia que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse, eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus, também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje nós vemos na primeira carta de Coríntios, no capítulo 3, o que precisamos saber da igreja de Deus. Mas para nós não sairmos do contexto, vamos fazer uma memória
dos fatos. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, Paulo diz que eu e você, nós somos chamados à santidade, para a união com Cristo e para a glorificação de Deus. No capítulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, a ênfase de Paulo está sobre o conteúdo do evangelho proclamado. Nela nós conseguimos ver, nesse capítulo 2, a própria Trindade. O evangelho está centrado na morte de Cristo e é revelado pelo Espírito Santo, pela palavra, ou seja, é a eleição do Pai, a morte do Filho e a atenção do Espírito Santo. E hoje no capítulo, na 1 Coríntios, no capítulo 3, Paulo vai falar sobre a igreja vai usar três figuras da igreja. A igreja como família, o alvo da família é a maturidade. A igreja como um campo, o alvo do campo é a quantidade. E a igreja como templo, e o alvo da igreja é a qualidade. Daqueles que plantam, daqueles que rezam. O que planta e o que rega são apenas cooperadores, servidores do reino. Eu e você somos servidores. Somos santuários de Deus. E o santuário de Deus que somos nós, somos sagrados, diz Paulo. Nos gloriemos no Senhor e não nos homens. Paulo está dando a entender que existem duas categorias de pessoas salvas. Uma que recebe Jesus como Salvador, mas que ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida. Olha só, quando você pega a Bíblia e olha e conta no Segundo Testamento, a palavra Salvador aparece 22 vezes, mas a palavra Senhor aparece 650 vezes. Olha só, de 22 para 650. Então você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. A grande ênfase de Paulo é para que nós creiamos no Senhor Jesus. E é o que diz o salmista hoje: feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. E Lucas 2, no capítulo 4, vai falar do milagre da cura da sogra de Pedro. Aqui está um portento de Cristo. A cura de uma pessoa, de uma prece, alguém que pede para o Cristo, alguém que está curar uma pessoa em decorrência de uma intercessão. Jesus saiu do templo, da igreja, e ele vai para a vida das pessoas. Nós saímos da igreja, precisamos ir para a vida das pessoas, fazendo fora da igreja aquilo que você celebrou. Aos domingos a gente vai à missa, participa da missa, escuta a palavra, recebe a Eucaristia e tem que viver fora tudo aquilo que recebeu, tudo que nos propomos a viver dentro daquela celebração. E na casa de Pedro, pediram a Jesus a força da intercessão uns pelos outros, pedindo em favor da sogra dele. E Jesus, ele fala com a febre e a febre sai. O contato dele, o poder da palavra, todas as bênçãos de Deus é para nos elevarmos, para nós servirmos, para estarmos mais perto e não longe do Senhor. Nesse milagre, Jesus falou com a doença, expulsou a doença. E aqui está para nós o poder da palavra, nós que escutamos todos os dias, e o poder também dos sacramentais, que nossa igreja coloca para aumentar nossa fé, né? A unção dos enfermos, pela Eucaristia, pela água benta, tudo isso nos sacramentais que age pela bênção de Deus para a igreja. E diante de Jesus, os demônios gritam, mas Jesus silencia. Saia. Agora
Ou seja, vamos para o deserto para rezar. Eu e você, cristão, precisamos escutar a palavra e sair para rezar, para falar com Deus, para nós não nos perdermos ao longo do nosso caminho. Muitas vezes o sucesso é complicado, o elogio é complicado. Jesus é conduzido pelo Espírito Santo. Ele agradece a fama, mas ele diz: eu fui enviado para anunciar a palavra. Você também é enviado, e nós somos para o anúncio da palavra. Nós temos que viver, ter uma vida de oração. Sem isso, nós não saberemos por que estamos ainda nessa vida. Tá certo? Quantos de nós estamos perdidos, sem rumo, sem direção? Por que, diácono? Porque a gente não reza. E olha só, tem coisa que é boa, mas não é o propósito de Deus para nós. Então, que nós possamos ter uma vida cristã plena. Não é você ficar o dia todo na televisão, no YouTube, escutando todo o evangelho, as missas, as pregações, os textos. Não, não é isso. Rezar não é isso. É o que traz a sua conversão para você melhorar, para você ficar parecido com Jesus. Nossa vida tem que ter um anúncio do reino. Evangelizar é preciso, mas eu tenho que parar e escutar, ruminar e tirar algo para que eu possa me converter. Eu não posso falar da boca para fora. Tem que sair do meu coração. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Nós estamos curando alguém no nosso dia a dia? Estamos ajudando alguém? Alguma realidade estamos amenizando? Algum sofrimento humano, físico, social, psicológico, moral, sei lá. O que estamos fazendo pelas pessoas? Nós vimos Jesus e vamos rezar como ele rezava. Retirar para rezar. E depois desse Jesus vai sair para outras cidades e nós vamos sair para outras casas também. Saiamos de nós mesmos, do nosso comodismo, da nossa mesmice. Para quê, diácono? Para ajudar o outro. Se algum dos nossos estiver necessitado, que possamos nos colocar diante dessas pessoas, interceder por elas, levar elas para colocar amanhã a serviço do reino de Deus. Então rezemos hoje também com São Miguel Arcanjo, nessa quaresma que fazemos todos os dias, rezando por todas as suas súplicas, todos os seus pedidos, para que Deus lhe coragem para rezar, colocar ânimo na sua vida, no seu coração, em todo o seu ser. Rezemos uns pelos outros, fazendo esse pequeno exorcismo de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe das milícias celestes, pelas virtudes divinas, precipitai no inferno a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.